Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo com questões de português da banca Amini Concursos. Como sempre, se gostar deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu precioso like, comente, compartilhe, participe do nosso grupo no Facebook, siga a nossa página também no Facebook, clicando nos links disponíveis aqui na descrição. Vamos para a primeira questão. Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma proposição equivocada. Vamos analisar cada alternativa. Alternativa A. Em sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. E ninguém a rouba mais de mim. Os vocábulos em destaque estão ligados ao referente ausência. Vamos analisar. Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a. Sinto quem? Sinto a ausência. Tá? Faz referência à ausência. Branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, rouba o quê? Rouba a ausência, também faz referência à ausência, por isso a alternativa A está correta e a gente está buscando uma incorreta. Na B, não há falta na ausência. O verbo em destaque é impessoal e, por isso, pode ser substituído por existe. Perfeito. Olha só, não existe falta na ausência. Coube a substituição do verbo haver por existir, você logo descobre que ele é um verbo impessoal e ele não pode se flexionar em número. Tá? Concordando com o sujeito, porque ele não tem sujeito e essa afirmativa da B está correta. C. Está incorreto o emprego de mim no fim da frase. A ausência é um estar em mim. As regras gramaticais indicam que, nessa construção, se deve empregar o pronome eu, negativo, porque mim aqui não é sujeito e sim um complemento, e você jamais pode usar no lugar de mim o eu. D. Em por que a ausência? Poderíamos empregar a preposição pois, sem alterar o sentido. Beleza. Porque e pois, com sentido explicativo, cabe perfeitamente. E na E, em rio e danço, temos respectivamente os verbos rir e dançar. Também está correto, por isso aqui a única incorreta é a alternativa C. Questão 2. Todo mundo acha que se vira bem no inglês, mas na vida real não é bem assim. Então, assinale a alternativa que melhor representa a relação que a conjunção mas estabelece entre as orações nesse contexto. Mas é uma conjunção adversativa e pode ser substituída por mas, porém, no entanto, entretanto, contudo e todavia são as principais conjunções adversativas. E ela apresenta uma diversidade ou uma contrariedade. Todo mundo acha que se vira bem no inglês. Tá aqui, algo positivo. Todo mundo está achando que se vira bem, mas na vida real não é bem assim. Já entrou algo negativo. Então, temos aqui uma coisa contrária à outra. Por isso, nosso gabarito é a alternativa A. Questão 3. Assinale a alternativa que melhor define a classe gramatical dos verbos. A banca gosta bastante desse tipo de questão. Ela pergunta sobre a crase, sobre o acento indicativo de crase, e aí te confunde falando que é acento tônico, que é acento agudo, tá? Te pergunta sobre a utilização dos dois pontos. Ela gosta muito desse tipo de questão, de algo assim mais teórico, né? Então, vamos lá. Alternativa A. Esta classe é composta por palavras que sempre indicam uma ação. Sempre não. Então, a alternativa A está fora. Esta classe é composta por palavras que sempre indicam processo, também não. C. Esta classe é composta por palavras que se flexionam em tempo, modo e número. Perfeito.
E na D, esta classe é composta por palavras que se flexionam apenas em tempo. Negativa, em tempo, modo e número. Alternativa C é a única alternativa correta. Questão 4. De acordo com a gramática tradicional da língua portuguesa, assinale a alternativa que não contém erro de regência verbal. Eu gosto de que me deixem sempre informada. Eu gosto de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Por isso aqui está correto. Eu gosto de. Então, a alternativa A está correta. A banca está te pedindo aqui aqui não contém erro, né? Então, já encontramos aqui a A. A B, cortes de verba não agradaram a população. Nesse caso, o verbo agradar, ele é um verbo transitivo indireto e pede o uso da preposição a. Ele exige, porque aqui ele está no sentido de ser agradável, ter agradado, deixar satisfeito. Então, aqui temos uma preposição, agradaram a, mas não temos a junção do artigo a, que população também exige. Aqui tem o erro, faltou o uso do acento indicativo de crase, porque aqui a gente vai ter a junção do a mais a. Então, a mais a, você sabe que crase a, certo? Então, aqui faltou o acento indicativo de crase. A bem correta, a C. Todos assistiram o filme em silêncio até o último segundo. Assistir, no sentido de ver, também é transitivo indireto e pede a preposição a. Então, todos assistiram ao filme em silêncio. D. Aspirar a fumaça do cigarro. Aqui já tem um erro, porque o aspirar está no seu sentido original, não está no sentido de desejar. Se estivesse no sentido de desejar, aí sim seria um verbo transitivo indireto. Pediria a preposição a. Nesse caso aqui, ele não pede. Então, não há necessidade do acento indicativo de crase, porque aqui a gente tem apenas um artigo. Então, questão 4, gabarito A. O verbo agradar, no sentido de ser agradável, ter agradado, ele é transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição a. Um outro exemplo, o jogo agradou ao torcedor, né? O jogo foi agradável ao torcedor. Quando usado no sentido de fazer agradado, é transitivo direto. Você, caro estudante, pode agradar seu namorado. E aí, agradar, né? Aqui no sentido de fazer agradado com carícias ou com presentes. Questão 5. Assinale a alternativa que contém a conjunção correta do verbo haver, conforme a gramática tradicional da língua portuguesa. Alternativa A. Houve mais convidados do que era possível acomodar no salão. Houve. Você pode substituir esse verbo por existir? Se você puder, ele está sendo utilizado de maneira correta, porque ele não está concordando com nenhum sujeito. Existiam mais convidados do que era possível. Coube essa substituição do verbo haver por existir, beleza, o verbo existir, ele concorda assim com o sujeito, agora o verbo haver, não. Por isso, aqui de cara, o nosso gabarito já é a alternativa A. Na B, muitas dificuldades haverão antes da vitória. Olha só, muitas dificuldades existirão. Existirão cabe. Coube essa substituição, beleza. Você sabe, ou você deve saber que o verbo haver aqui ele é impessoal. Então, haverá antes da vitória. C. Houveram reclamações. Existiram reclamações, coube perfeitamente a substituição. O verbo haver aqui não pode ficar no plural, ele não pode concordar com reclamações porque ele é impessoal. Então, houve reclamações quanto ao modo como ele conduziu a reunião, seria a forma correta. Na D, é esperado que hajam muitos inscritos, é esperado que existam muitos inscritos. Coube a substituição, e o verbo haver é impessoal e não fica flexionado aqui no plural.
Então, o correto é esperado que haja muitos inscritos. Por isso, questão 5, gabarito A. Enquanto o sonho persistir, a vida valerá a pena. Todos os dias faça um pouco mais do que você acha que consegue, você vai se surpreender muito com o resultado. Até a próxima, bons estudos, fui!